Hail the King, capítulo 532. Sim, mas vai ser difícil. Fei ouviu e sorriu e balançou a cabeça. Diácono direito, seu tom parece casual. Embora eu precise fazer apenas uma coisa, a maioria dos talentosos gênios deste continente não conseguiu alcançá-lo. Bilhões de gênios neste continente tentaram se tornar o Papa, mas menos de 300 pessoas conseguiram. Pedir que eu me torne o Papa é semelhante a me pedir para nadar em um vulcão. Será que o diácono direito acha que meu punho é maior que Blatter e minha cintura também é mais grossa que a dele? Batistuta riu depois de ouvir isso. Ele parou por um segundo antes de dizer: é difícil. No entanto, seria mais fácil com o apoio total do Santuário do Traje Negro. Mesmo. Embora haja o ditado, um dragão que morreu de fome é ainda maior do que um cavalo, mas eu realmente duvido da capacidade do Santuário do Traje Negro depois de cair por mais de 100 anos. Como poderia lutar contra o Papa? Se eu não estiver errado, a traição de Platini prejudicou muito o Santuário do Traje Negro, e quase foi limpado. Fei não estava tentando ser educado. Ele instantaneamente revelou a cicatriz mais significativa no corpo do Santuário do Traje Negro. O que Fei e Batistuta estavam falando era chocante. Eles estavam se dirigindo ao Papa da Santa Igreja e ao Bispo da Igreja Regional do Norte pelo nome, e eles estavam falando sobre derrubá-los. Se essa informação vazasse, uma tempestade chegaria. Portanto, antes de começarem a falar, cada um liberou uma esfera de energia invisível e envolveu os quatro deles. As pessoas fora da esfera só podiam ver suas expressões, mas não conseguiam ouvir sobre o que estavam falando. Entre os quatro, Fei e Batistuta eram os dois tomadores de decisão. Jesse era o talentoso gênio que o Santuário do Traje Negro estava tentando nutrir, então Fei não estava preocupada com ele. O Cavaleiro Sagrado Alan era apenas um novo membro do Santuário do Traje Negro, e Fei não sabia por que Batistuta confiava tanto nesse jovem. No entanto, Fei não se importava com este guerreiro de 9 estrelas e não escondeu nada dele. Mesmo que Fei e Batistuta não estivessem discutindo ferozmente com rostos vermelhos, eles negociavam intensamente. Depois de ouvir isso por um tempo, o jovem padre não conseguiu se conter e disse: Sua Majestade, por favor, não se importe com a minha opinião. Nós representamos os deuses, e devemos estar espalhando a luz divina para todos os cantos do continente. Nossa missão é espalhar as mensagens divinas para bilhões de pessoas. Mesmo que devamos sacrificar nossas vidas, valeria a pena. É uma missão honrosa e gloriosa. Sua Majestade, você é um filho favorito de Deus, e é amado pelos deuses. Você deve assumir essa missão e não barganhar como os fazendeiros nos mercados. Se alguém dissesse isso, Fei teria rido e esbofeteado. No entanto, parecia inegável depois de ter sido dito por Jesse. Isso deu a Fei a ilusão de que esse jovem padre estava afirmando a verdade e a realidade. Este era o caso porque havia uma aura brilhante e sincera em torno desse jovem. Desde que ele abriu os olhos, ele estava vivendo com o que ele acabou de dizer como seu lema. Ele acreditava nisso e mediu cada uma de suas ações comparando-as com ela. Ao contrário da maioria dos membros da Santa Igreja que apenas falou e nunca mostrou em ação, Jesse de fato operou com essa frase e nunca fez nada contra ela. Fei sorriu e não duvidou do que Jesse dissera. Embora ele não concordasse com Jesse, ele genuinamente admirava pessoas como ele. Havia um monte de pessoas que eram como Jesse. Este mundo às vezes parecia fofo e animado por causa dessas pessoas ingênuas. O rei tinha respeito por pessoas como Jesse, mas ele não queria se tornar um deles. Em sua mente, viver esse estilo de vida seria cansativo demais. Batistuta balançou levemente a cabeça depois de ouvir as palavras de Jesse.
Ele poderia dizer claramente que o rei de Chambord não era um homem jovem que poderia ser estimulado por palavras inspiradoras. Embora este rei tivesse apenas pouco mais de 18 anos de idade, seus pensamentos maliciosos e novas ideias fizeram com que Batistuta se sentisse como se estivesse falando com um homem de 80 anos. Astuto e como um gangster. Nunca desiste quando fala sobre valores e princípios. Este foi o comentário de Batistuta sobre Fei. Um grande santuário da Santa Igreja exigia um filho favorito de Deus que fosse justo, empático, gentil, perdoador, educado, humilde, tolerante e disposto a se sacrificar. Comparado com esses critérios, Fei não se encaixava no santuário do traje negro. No entanto, Batistuta viveu por mais de 100 anos e acreditava em seu próprio julgamento. Seu instinto agudo dizia a ele repetidas vezes que talvez um único filho favorito de Deus, como Fei, fosse a melhor opção que o santuário do traje negro, um santuário caído, tinha no momento. Quando Batistuta estava prestes a dizer algo, Fei riu e disse: Vamos falar sobre um tópico mais simples. Por exemplo, o bispo do santuário do traje negro precisa abandonar todas as suas posses. Por exemplo, preciso abandonar minha família, meu reino e meus súditos. Preciso eliminar o desejo do mortal. O que ele disse surpreendeu Batistuta e os outros dois jovens. Todos eles entendiam o que o rei queria dizer. O diácono direito respondeu instantaneamente: Claro que não. Parece que Sua Majestade não sabe muito sobre as regras da Santa Igreja. Os deuses amam todos os seus filhos e você não precisa viver um estilo de vida ascético. Os membros da Santa Igreja são representantes dos deuses, mas ainda somos pessoas. O bispo dos santuários podem ser imperadores, maridos e pais. Ó, diácono direito, parece muito mais interessante agora. Fei assentiu. Como esse era o caso, ainda havia maneiras de contornar a situação atual. Fei teve que admitir que sua compreensão da Santa Igreja ainda era superficial. Depois de ouvir o que Batistuta dissera, Fei sentiu que a Santa Igreja estava tentando combinar o poder imperial e o poder religioso. Ele teve que admitir que a pessoa que criou essa política era um gênio. Então, Sua Majestade aceitou a nossa oferta. Uma expressão emocionada apareceu no rosto de Batistuta. Ainda não. Fei balançou a cabeça e disse: Há mais uma coisa que é importante para mim. Eu quero ouvir sua opinião. Oh, o que seria? Por favor, deixe-me saber. É sobre Ângela, minha rainha. Fei acrescentou depois de ver a expressão confusa no rosto de Batistuta. Ela é a garota de cabelos negros que você estava olhando. Tenho certeza que você descobriu alguma coisa. O A expressão de Batistuta mudou. Depois de um momento de hesitação, ele assentiu e disse: Então, Sua Majestade viu isso. Parece que você já tem alguma compreensão da situação. Isso é certo. Aquela garota tem uma aura divina ao redor dela. Se eu não estiver errado, sua rainha é uma garota que tem a alma pura cristalina. Garotas como ela são de extrema importância para a Santa Igreja. Maior importância. Fei esfregou o queixo e perguntou: Quão importante é isso? Mais importante do que os filhos favoritos de Deus, Batistuta respondeu com firmeza. Fei ficou ligeiramente surpreso.
Ele tinha enganado as pessoas ao redor usando sua identidade falsa de filho favorito de Deus, e ele sabia o quão importante era essa identidade para a Santa Igreja. Pelo menos na superfície, até mesmo um bispo não gostaria de ofender um filho favorito de Deus. Foi surpreendente para ele que Ângela fosse mais importante para a Santa Igreja do que ele. Depois de um momento de pausa, ele franziu as sobrancelhas e perguntou: Isso não significa que as figuras influentes da Santa Igreja irão se dedicar a Ângela? Isso aconteceria com certeza se outros santuários descobrirem. Até o Papa pode se envolver. Este assunto é complicado. Sua Majestade, você é um filho favorito de Deus. Não importa qual o santuário em que você participa, você terá um futuro brilhante. No entanto, é diferente para a rainha. Se ela se unir à Santa Igreja e se torna santa, é difícil dizer se seria algo bom ou ruim. Batistuta não hesitou e escondeu nada, ele respondeu honestamente. Esta resposta afundou o coração de Fei. Eu não quero que Ângela se junte à Santa Igreja. Existe uma maneira de contornar isso. Fei se virou e perguntou a Batistuta seriamente. Sim, mas vai ser difícil. Batistuta parecia ter entendido a intenção do rei, e ele também descobriu a fraqueza do poderoso rei. Difícil. Então, há um caminho. Sim, mas vai ser difícil. Se eu me juntar ao santuário do traje negro, seria mais fácil. Fei franziu a testa. Ainda vai ser difícil, mas a chance é maior. Batistuta olhou para Fei com sinceridade e não estava planejando forçar Fei a se juntar ao santuário. Fei assentiu. Quando ele estava prestes a dizer algo, uma série de ruídos de clipe-clop soou. Um monte de emanações poderosas apareceu, e ruídos altos e caóticos ressoaram na área. Parecia que um grupo de pessoas estava correndo em direção ao acampamento militar. Ouvindo tais barulhos, os membros da Santa Igreja que foram chicoteados e estavam deitados no chão ficaram animados. Como se seus salvadores estivessem prestes a aparecer, eles rolaram e olharam para a entrada do acampamento. Barton, que quase foi morto por Fei, também acordou neste momento. Quando ele ouviu os ruídos ao seu redor, ele congelou por um segundo antes de olhar para Fei cruelmente como uma cobra venenosa que estava esperando pela melhor oportunidade para atacar. O bispo da igreja da cidade das Duas Bandeiras estava aqui. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 533. Um pedido tão estranho. Os convidados estão aqui. Vamos falar sobre isso depois de receber os convidados. Um sorriso apareceu no rosto de Fei quando ouviu os ruídos do lado de fora. Ele parou esta discussão temporariamente e tirou a esfera de energia. Batistuta assentiu e cancelou sua esfera de energia também. Onde está o rei Alexandre de Chambord? Caiam fora daqui! Uma voz arrogante e dominadora soou do lado de fora, e seria difícil conectá-la a membros da Santa Igreja que deveriam ser gentis e humildes. Bum! O portão do acampamento militar que estava meio aberto foi derrubado. Como se ele já tivesse previsto isso, o sorriso no rosto de Fei não desapareceu. Ele sentou-se lá calmamente como uma montanha.
Quando uma série de passos rápidos soaram, mais de 30 cavaleiros sagrados que estavam usando armaduras prateadas entraram. Então, mais de 60 sacerdotes em treinamento e cavaleiros sagrados seguiram com a corrente brilhante em suas mãos. Então, 20 jovens sacerdotes andaram em volta de uma carruagem mágica que foi puxada por 6 belos cavalos brancos enquanto eles marcharam com uma presença majestosa. Fei sabia que esses cavalos não eram do Império Zenith. Eles eram cavalos voo nas nuvens que eram produzidos no Império Leão. Eles eram um tipo de bestas únicas que podiam se mover muito rápido. No entanto, sua força e resistência eram baixas, então não eram adequadas para viagens de longa distância. Apesar de ser esse o caso, ainda eram montarias caras, já que sua aparência era ótima e tinham uma aura nobre em torno delas. Muitos nobres estavam dispostos a pagar preços altos para que eles aumentassem seu ego. Assim que a carruagem entrou no acampamento, um padre rapidamente tirou uma pequena escada vermelha de 6 degraus e colocou-a na carruagem. A porta dourada da carruagem abriu-se, e um par de botas pretas delicadamente feitas com gemas de prata de baixo nível apareceram primeiro. Então, havia a barriga gorda. Com a ajuda dos jovens sacerdotes, David Boyd, o bispo da igreja na cidade das Duas Bandeiras e o líder de um dos 3 sistemas de poder apareceram. Dos 3 líderes, Fei já conheceu Ribre Soroyol. Foi a primeira vez que ele encontrou este bispo. Os palpites de Fei não estavam errados. Assim como o padre Zola na cidade de Chambord, esse bispo parecia extremamente rico e corrupto. Ele estava usando um hobby que tinha mais de 60 gemas mágicas, e era o suficiente para alimentar 10 pequenas matrizes mágicas. A gordura em seu corpo tornava seu rosto e corpo tão grossos que seu pescoço nem era visível, mas as luzes que piscavam nos olhos daquele homem mostravam que ele era uma pessoa astuta e calculista. No entanto, seu tamanho corporal combinado com o fato de que ele tentou parecer majestoso usando sua expressão o fez parecer ridículo. Como você ousa? Você cometeu um crime imperdoável. Como se atreve a agredir os membros da Santa Igreja? Você atacou os representantes dos deuses, e isso é equivalente a manchar a honra dos deuses. Cade aquele maldito rei de Xambod. Saia e ajoelhe-se para pedir perdão. Como um enorme pulgo gordo, Boyd estava na pequena escada e rosnou. Ele viu Fei, mas ele ainda estava gritando com a cabeça erguida. Ele estava esperando que Fei corresse e se ajoelhasse para implorar a ele. No entanto, o rei nem sequer olhou para ele. A única resposta ao grito de Boyd foi o riso dos guerreiros e soldados de Chambord. Todos eles estavam apontando para este bispo gordo, tirando o sarro dele. Os membros da Santa Igreja que foram presos e chicoteados correram para a carruagem. Eles apontaram para as feridas em seus corpos e disseram ao bispo quão cruel e bárbaro o povo de Chambord era. Senhor, você tem que punir esses selvagens. Eles não são filhos dos deuses. Eles são diabos e deveriam estar no inferno. Esses malditos demônios. Eles se atreveram a chicotear os representantes dos deuses. É imperdoável. Eles são um bando de bastardos malignos. Ó deuses! Por favor, perdoe-me pelas minhas escolhas de palavras. Eu não consegui pensar em outra palavra para descrever essas pessoas imundas e sujas. Mate todos!
Senhor, precisamos matar esses chambodianos e seu rei malvado. A honra e a dignidade da Santa Igreja estão manchadas e precisamos que o sangue delas seja lavado. Senhor, olhe. Veja como eles trataram seus servos. Por favor, mostre a sua raiva e castigue-a. Eu acho que eles deveriam ser colocados na cruz de fogo. Oh, certo. Existem algumas boas mulheres entre elas. Elas poderiam ser colocadas no coro e poderiam servir aos deuses e à Vossa Alteza. Ah, dói. Senhor, eles não têm respeito por você. Os membros da Santa Igreja, que haviam dito muitas coisas boas sobre Chambord quando estavam implorando por misericórdia enquanto eram chicoteados, se viraram e apontaram para Fei e os soldados enquanto eles diziam apaixonadamente como se fossem heróis que nunca recuaram frente do mal. Eles mostraram as marcas de chicote em seus corpos e declararam como foram tratados cruelmente pelos selvagens de Chambord. O vice-bispo Barton, cujas duas mãos estavam quebradas, foi arrastado para Boyd na tábua de madeira. Senhor Boyd, mate o rei de Chambord. Ele. Com maldade e ódio em seus olhos, Barton gaguejou e disse: Eles têm 3 dragões. Se nós pudermos pegá-los, nós poderíamos dar de presente para prejudicar Fei, ele estava disposto a compartilhar suas descobertas com Boyd. Antes que Barton pudesse terminar, Boyd entendeu a intenção. Incontáveis luzes gananciosas e alegres apareceram em seus olhos que estavam quase cobertos pela gordura em seu rosto. Venha pra cá! Rei de Chambord, você ainda vai tentar resistir sob a guarda dos deuses. Ajoelhe-se e implore por perdão. A única maneira que você poderia compensar o que você fez é entregar todos os tesouros de Chambord. Como um cão que estava tomando o poder de um dragão, chamas prateadas apareceram no corpo de Boyd, enquanto ele afirmou com uma expressão sincera em seu rosto. Ele deu uma desculpa razoável para o seu roubo flagrante. Boyd tinha ouvido falar do desempenho de Fei na guerra contra Jax. Ele sabia que Fei poderia facilmente derrotar todos na igreja da Cidade das Duas Bandeiras. No entanto, as pessoas da equipe de execução que vieram não mencionaram a ele que o rei de Chambord era um filho favorito de Deus, e Boyd pensou que o manto da Santa Igreja em seu corpo era o suficiente para lidar com qualquer mestre. Houve muitos mestres poderosos que sofreram na frente dele por causa disso. Fei ainda estava sorrindo e sentando em sua cadeira de pedra. A expressão zombeteira no rosto mostrava a todos que ele estava olhando para um palhaço. Sentindo isso, a expressão de Boyd mudou. Quando ele estava prestes a rosnar, uma série de ruídos de clipe-clop soou. Uma equipe de cerca de 20 cavaleiros invadiu o acampamento, e a pessoa na liderança era o ex-comandante-chefe da Cidade das Duas Bandeiras, Hibre. Este jovem general com a cicatriz no rosto entrou e gritou: Bispo Boyd! Por favor, espere! Deve haver um mal-entendido. Eu posso prometer a você com a minha vida que o Sr. Alexander não quis manchar a honra dos deuses. Ele Ficou claro que Hibre recebeu a notícia e tentou resolver o conflito vindo aqui. Ele estava tentando proteger Fei. Contudo, Hibre, é melhor você ficar de lado. O rei de Chambord e seus capangas mancharam a honra dos deuses batendo os membros da Santa Igreja. A evidência é clara. Se você ainda tentar falar por ele, eu colocarei você no mesmo grupo que ele, e eu vou prendê-lo com as correntes brilhantes, também.
Boyd tinha seus próprios planos e não deu a Ribre tempo para falar. Ha ha ha. Alexander, eu disse que você está acabado. Você está morto. Ha ha ha. Ninguém pode te salvar. O vice-bispo Barton, que quase se recuperou depois que os sacerdotes ao seu redor usaram seu poder sagrado para curá-lo, sentou-se de repente da tábua de madeira e gritou. Ele apontou para Fay com uma expressão maliciosa mas orgulhosa no rosto e gritou: Você é apenas o rei de um pequeno reino afiliado. Como ousa desafiar a Santa Igreja? Você nem sabe como vai ser morto. Eu juro. Eu vou trancar você e seus capangas, e vou esfolar você todos vivos. Ha ha ha. Confie em mim. Já esfolei 133 pessoas e minhas habilidades são ótimas. Eu vou fazer você implorar. Eu vou fazer você implorar pela morte. Ha ha ha. Eu disse que vou devolver o que você me fez milhares de vezes. Ha ha ha. Seu tom era tão perverso e frio que a temperatura ao redor dele caiu. No entanto, Fay apenas deu de ombros. Ha ha ha, o que? Você está com medo agora. É muito tarde. Eu disse que você deveria ter me matado. Ha ha ha. Eu disse que você iria se arrepender de não me matar. Ha 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 ha. É tarde demais. Barton ficou ainda mais orgulhoso depois de ver o silêncio de Fay. Ha 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 ha. Você se atreve a me matar. Vamos. Me mata. Ha ha. Você não tem as bolas. Ha ha ha. Triste. Vamos. Me mata. Me mate agora mesmo. Voxos. Um traço de energia de espada de prata voou pelo ar e perfurou o coração de Barton, criando um respingo de sangue. E venha e me mate. Você não se atreve a. Você. Você. A. Você. Você se atreve a me matar. Você. Barton, que ainda estava provocando, viu o clarão de luz prateado e sentiu que seu peito estava um pouco frio. Ele abaixou a cabeça e viu um enorme buraco no peito. Seu coração foi obliterado e a energia vital estava deixando seu corpo. Ele não podia acreditar. Ele não podia acreditar que o rei de Chambord realmente o matou na frente do bispo Boyd e muitos outros membros da Santa Igreja. Um medo e arrependimento sem precedentes apareceram em sua mente, e seu corpo caiu de volta na tábua de madeira depois de um grito. Ele estava morto. A atmosfera se tornou mortal e fria. Ninguém acreditou no que eles viram. No meio do acampamento militar, Fay recuou os braços e soprou levemente o dedo do meio que lançou a energia da espada de prata. Então, ele se virou para Batistuta e riu: Certo, diácono, você viu isso também, certo? Ele chorou e gritou, pedindo-me para matá-lo. Esta é a primeira vez na minha vida que ouvi um pedido tão estranho. Portanto, eu tive que satisfazê-lo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 534. Por favor, venha novamente. Os lábios de Batistuta se contraíram. Ele não sabia como responder depois de ouvir o que Fay disse. Jesse e Alan, que bebiam um chá, cuspiram instantaneamente o líquido na boca. Não importava quando e onde matar o vice-bispo de uma igreja em público era chocante. Até mesmo Batistuta achava que Fay apenas puniria Barton. Quem saberia que Fay seria impiedoso o suficiente para matar Barton instantaneamente sem quaisquer sinais ou indicações? Não houve tempo para alguém pará-lo. No entanto, o rei de Chambord fez soar como Barton pediu-lhe para matá-lo.
Era verdade que Barton estava bravo e dizia coisas como: "Me mate agora". Todos sabiam que ele estava tentando provocar o rei e não queria morrer. No entanto, neste momento, todos tiveram que admitir que Barton foi realmente azarado, encontrando um adversário único e estranho como o rei de Chambord. Foi muito azarado. Olhando para o cadáver gelado que jazia na tábua de madeira, todos, exceto os chambodianos, sentiram um calafrio como se uma lâmina fosse colocada no seu pescoço. Todos ficaram chocados com a determinação, a crueldade e a coragem desse jovem rei. Os membros da Santa Igreja estavam com medo, especialmente aqueles que pensavam que foram salvos e pediram a Boyd que executasse o rei de Chambord. No momento, todos tentavam colocar a cabeça entre as calças. Eles estavam com medo de que o rei de Chambord fosse olhar para eles. Até mesmo o vice-bispo Barton foi morto pelo rei facilmente. Eles temiam que qualquer som que fizessem atraísse a atenção desse matador deuses e os matasse. Ninguém duvidava do fato de que este rei estava se atrevendo a matar os membros da Santa Igreja, incluindo o bispo Boyd, que estava aqui para questionar e punir Fei. No momento, esse homem ainda estava de pé na escada, mas as gotas de sangue derramadas em seu rosto o aterrorizavam. Ele sentiu como se seu próprio coração tivesse sido perfurado, e aquela sensação quente e úmida fez sentir como se o ceifador cruel tivesse acabado de lhe dar um beijo. Ele sentiu que seu cérebro não aguentava mais a situação. Ele só tinha a força de 6 estrelas, e ele sentiu claramente o poder oculto na energia da espada do rei de Chambord. Suas pernas gordas que estavam escondidas sob o manto já estavam tremendo. No momento, Boyd tinha a boca e os olhos bem abertos, como se fosse um peixinho dourado que foi retirado da água, tentando respirar e sobreviver. Você, rei de Chambord, Sua Majestade, o que você acabou de fazer? A Santa Igreja precisa de uma explicação. Como bispo de uma igreja que governava centenas de milhares de seguidores, Boyd nunca ficou nervoso em público. No entanto, agora, ele sentia que até seus subordinados obedientes e respeitosos estavam olhando para ele de um jeito engraçado. Ele gaguejou e não sabia o que dizer. Ele mudou a maneira como se dirigiu a Fei várias vezes e não conseguiu juntar uma frase completa. Talvez a melhor opção para ele agora fosse voltar rapidamente para a igreja. No entanto, devido à sua identidade como governante da igreja, ele teve que dizer algo para aliviar a situação e manter sua dignidade. O vice-bispo foi morto por alguém que não fazia parte da Santa Igreja. Se ele saísse sem dizer nada, sua reputação estaria arruinada. No entanto, Boyd se sentiu mais embaraçado e envergonhado depois de dizer isso. O rei de Chambord nem sequer olhou para ele. Fei ignorou completamente Boyd como se esse bispo fosse pior que peidos. Sentado no centro do acampamento, Fei riu e disse: "Já que o santuário do traje negro quer me convidar para participar, não deveria mostrar atitude." Ele olhou para os membros da Santa Igreja que estavam aterrorizados e continuou: "Diácono direito, embora o vice-bispo Barton tenha me pedido para matá-lo, matar é algo difícil de explicar. Que tal você cuidar desse assunto para mim?" Assim que ele disse isso, os rostos de Jesse e Alan se contorceram. Eles sentiram o impulso de pegar Fei pelo colarinho e dar-lhe alguns tapas. Desde que você sabe que seria complicado depois de matar um vice-bispo, por que você não hesitou em tudo antes de matá-lo? Você quer que a gente bata na sua bunda depois de matar Barton? Existe algo mais sem vergonha do que isso, pensaram eles.
Como se soubesse que isso ia acontecer, Batistuta acenou com a cabeça calmamente, levantou-se e foi até o bispo Boyd, que não sabia o que fazer. Embora eles não estivessem em um relacionamento superior e subordinado, Batistuta estava em um nível mais alto e mais prestigioso. Portanto, Boyd imediatamente saiu da escada e foi dizer alguma coisa. Após a breve troca de palavras, a expressão desse bispo mudou. Ele espiou Fei e imediatamente desviou o olhar como se visse algo assustador. Com o suor em toda a testa, ele agradeceu a Batistuta antes de entrar na carruagem mágica. Com uma expressão aliviada no rosto, ele gritou para os membros da igreja e estava prestes a sair. Espere, Fei de repente abriu a boca. Depois de ouvir a voz de Fei, o corpo de Boyd tremeu visivelmente. Com um sorriso horrível no rosto, Boyd se virou e olhou para Fei respeitosamente. Enquanto seu coração disparava, ele perguntou cuidadosamente: Sua Majestade. Senhor. E, qual é a sua ordem, Alteza? Agora, Boyd estava lamentando sua decisão impulsiva de vir aqui logo depois de ouvir o relatório daquela pessoa. Ele não se importava mais com a magia de mortos-vivos e os dragões. No momento, ele só queria se livrar desse matador de deuses e salvar sua própria vida. Quando vocês vieram, vocês destruíram o portão do meu acampamento. Compensem com outro, disse Fei, apontando para o enorme portão de madeira que foi aberto mais cedo. Sim. Não se preocupe, senhor. Eu. E eu trarei de volta outro portão que é novinho em folha e mais forte. Com certeza, com certeza. Boyd assentiu e concordou sinceramente. E, também, vocês vieram agressivamente e assustaram meus soldados ingênuos e eu. Você tem que pagar 10.000 moedas de ouro por. E, por danos mentais e aflição, o rei continuou. Além disso, seus sacerdotes disseram que eu sou um demônio do inferno e que deveria ser queimado vivo. Caso de difamação sem vergonha, e meu humor é muito afetado por isso. Assim sendo, Sua Majestade está dando o golpe de novo. Esse pensamento apareceu na cabeça de todos os guerreiros e soldados de Chambord. Claro, eu voltarei e pedirei para eles te compensarem. Traremos de volta 50.000 moedas de ouro no total em menos de uma hora. Se você acha que carregar tantas moedas de ouro é muito problemático, podemos guardá-las no grupo mercante Soros e entregar o cartão mágico de cristal em seu lugar. Boyd usou seu talento para observar o humor dos outros e rapidamente completou a frase para Fei. Ele estava com medo de Fei, e ele só queria deixar este lugar assim que pudesse. Pagar tanto dinheiro era aceitável para ele. Fei acenou com a cabeça e disse em tom de satisfação: Você sabe o que fazer. Ha ha ha. Você está convidado a voltar novamente. Se você quiser, você pode quebrar o portão a cada vez. Contanto que eu esteja sendo compensado bem o suficiente, não me importo. Por favor, venha de novo. Sim, obrigada pelo elogio. Eu voltarei quando houver tempo. Boyd rapidamente correu para a carruagem mágica e pediu ao cavalariço para mover os cavalos. Então, seus subordinados o seguiram e saíram correndo do acampamento rapidamente. Naquele momento, os membros da Santa Igreja esperavam que eles nascessem com mais pernas para que pudessem correr mais rápido. Mesmo que eles tivessem apenas duas pernas no momento, eles não eram mais lentos do que a carruagem. Ei, por favor, venha de novo. Fei acenou e gritou como se quisesse que ficassem. Ban! Alguns padres que ainda não estavam fora do campo estavam tão assustados que suas pernas enfraqueceram, fazendo com que caíssem no chão. Ha 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 ha! Todos os guerreiros e soldados de Chambord riram.
Esses bastardos da Santa Igreja com certeza se confundiram com a pessoa errada. Como eles ousam roubar o rei? Eles estão tentando esfregar a bunda de um dragão. O rei iria até querer arrancar a pena de cada ganso, sem falar dos membros corruptos da Santa Igreja. A família real de Chambord só podia receber tantos impostos, provavelmente apenas mais de 10.000 moedas de ouro. Como esse pouco de dinheiro poderia apoiar o reino de Chambord que está sendo reestruturado? Eles pensaram. LK, arrancar um pena de cada ganso está relacionado a não deixar nenhuma oportunidade de obter vantagem passar. Ribre e os cavaleiros ficaram completamente aturdidos. Esta situação terminou assim. Os membros da Santa Igreja que são imprudentes na cidade das duas bandeiras estão fugindo como cães na frente do rei Alexander. O que está acontecendo? A imagem de Fei ficou mais misteriosa e mais poderosa em suas cabeças. Ok, os convidados já se foram. Vamos voltar e falar sobre as coisas importantes. Fei sentou-se na cadeira de pedra enquanto sorria e disse aos outros três para se sentarem. Ao lado deles, os soldados de Chambord estavam agora limpando e consertando o acampamento militar com calma. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 535. História de fundo. Parece que Sua Majestade tomou a decisão. Batistuta sorriu depois de tomar o chá. Eu já pensei na maioria das coisas, e tomei algumas decisões, Fei assentiu com uma expressão séria no rosto. O conflito súbito e misterioso com Barton e Boyd lembrou Fei de algo, e isso o ajudou a pensar em coisas que ele não prestou atenção. Ele sentiu que não era tão simples quanto parecia. Por alguma razão, ele se sentiu como se uma mão invisível da Santa Igreja já tricotou uma rede e estava esperando por ele. Talvez tenha sido devido ao instinto do bárbaro. Portanto, Fei tinha que pensar em tudo de uma perspectiva diferente. Em sua opinião, o convite de Batistuta era arriscado, mas também uma oportunidade. Não importa qual opção a Fei escolheu, ele estaria apostando muito. Então, a decisão de Sua Majestade é? Batistuta perguntou enquanto olhava para Fei com esperança. Ele estava tão concentrado e nervoso que nem percebeu que o chá estava derramando do seu copo inclinado. Do outro lado, Jesse e Alan também pararam seus movimentos e esperaram pela resposta. Minha decisão é. Fei estava prestes a dizer algo antes de pensar repentinamente em duas pessoas. Ele mudou de ideia e disse: não vou tomar uma decisão agora. Vou precisar de meio mês antes de lhe dar uma resposta firme. Antes que ele pudesse tomar a decisão final, ele teve que informar e consultar Azelbank e Arthur. Embora o santuário do traje negro tivesse caído, ele ainda contava como uma força dentro da Santa Igreja. A Santa Igreja e o santuário dos mortos-vivos eram inimigos mortais, e o ódio entre os dois era profundo. Como aliado, Fei de repente sentiu que deveria considerar e respeitar os sentimentos do mago de mortos-vivos e de seu dragão de ossos morto-vivo. Portanto, antes que o mago de mortos-vivos pudesse sair da região do nível 36 no Palácio Mítico, Fei não queria prometer nada. A decepção no rosto de Batistuta não pôde ser escondida. No entanto, ele sabia que não poderia forçar Fei a mudar de ideia. Jesse e Alan, por outro lado, ficaram surpresos. Eles pensaram que Fei concordaria depois de tudo isso, mas quem saberia que o rei mudou o que ele estava prestes a dizer no último segundo? A diferença entre expectativa e realidade era enorme, e eles sentiram como se seus corações caíssem de um penhasco. Portanto, eles estavam um pouco chateados com a forma como Fei continuou a atrasar o assunto. Eu apenas pensei em algo importante, e só conseguirei decidir em meio mês. Fei sentiu a sinceridade expressa por Batistuta,
Então ele explicou pacientemente: não se preocupe, diácono direito. Eu não sou o tipo de pessoa que esperaria e tentaria aumentar o meu valor ao longo do tempo. Além disso, eu não sou o tipo de pessoa que me promoveria a outros santuários. Se eu decidir me juntar à Santa Igreja, eu irei para o santuário do traje negro. A promessa de fé surpreendeu Batistuta um pouco, e também o deixou um pouco envergonhado. Por um momento, ele pensou que o rei estava planejando conversar com outros santuários para ver se ele poderia obter mais valores e benefícios antes de decidir sobre o melhor. Desde que tudo foi colocado na mesa, eles conversaram um pouco mais antes de Batistuta, Jesse e Alan saírem polidamente. No caminho de volta para a igreja na cidade das Duas Bandeiras, Jesse não conseguiu conter a confusão e perguntou: Senhor, estou muito perplexo com a situação. Espero que sua inteligência me ajude a me livrar desse sentimento. Jesse, eu acho que já sei o que você quer perguntar. Um sorriso gentil apareceu no rosto afiado deste ancião. Era evidente que este ancião tinha muita fé no jovem sacerdote. O rei de Chambord é poderoso e tem muitos potenciais. No futuro, ele provavelmente se tornaria um poderoso guerreiro. No entanto, depois de dias de observações, sinto que ele não é um grande líder. Por favor, perdoe minha linguagem grosseira. Não é que eu queira insultar meu Salvador, mas o rei Alexander não tem nenhuma aura sagrada e majestosa que seja adequada para o representante dos deuses. Mesmo um padre regular é melhor que ele nessa categoria. O que ele fez com o Boyd? Eu acho que é um roubo flagrante. Jesse declarou sua opinião. Você está certo, meu filho. O rei de Chambord não tem o temperamento e a aura dos anteriores e filhos favoritos de Deus que acabaram se tornando os papas. Em palavras simples, ele não é diferente de um vadio que acabou de sair de um mercado. Ele é um pouco ganancioso, um pouco astuto, um pouco cruel, um pouco vicioso e um pouco assassino. No entanto, não temos outra escolha. Se perdermos o rei de Chambord, não tenho certeza se outros e filhos favoritos de Deus estão dispostos a se juntar ao santuário do traje negro. Uma expressão desamparada apareceu no rosto de Batistuta enquanto ele explicava. Jovens como Jesse, que nunca tinham passado pelas ferozes e cruéis batalhas internas entre os santuários, não conseguiam entender essa expressão. Na verdade, Alan, que ficou em silêncio por um longo tempo, falou de repente: talvez o rei de Chambord seja a melhor alternativa para o santuário do traje negro. Se houver um filho favorito de Deus que possa restaurar a honra e a dignidade do santuário do traje negro, talvez essa pessoa seja o rei Alexandre. Oh, você quer dizer? Os olhos de Batistuta se iluminaram como se ele pensasse em algo e tivesse uma epifania. Se alguém quisesse se libertar da situação atual, mudanças deveriam ocorrer. A primeira coisa que precisava mudar era o próprio santuário do traje negro. Um líder extraordinário e único pode trazer uma grande surpresa para o agonizante santuário do traje negro. Batistuta de repente sentiu que ele e Jesse subestimaram este Alan que acabou de se juntar ao santuário. Embora seu pico de força de 8 estrelas não fosse excelente, seu valor estava em outro lugar. Dentro da igreja na cidade das Duas Bandeiras. Por que você fez isso? Você me disse que o rei de Chambord é um filho favorito de Deus. Você está tentando me matar com a lâmina dele. Em uma sala secreta onde muitas velas acesas brancas emitiam uma fragrância única, o bispo Boyd tentou com afinco reprimir sua raiva e perguntou ao homem de preto à sua frente com um tom de rugido.
Se este misterioso sacerdote negro não tivesse a ficha de uma figura influente da Santa Igreja com quem Boyd não podia mexer, o irado bispo teria cortado esse homem de preto, que lhe pedirá para causar problemas para Faye, em pedaços e alimentar os cachorros. Então, de acordo com o que você disse, o santuário do traje negro já está em contato com o rei de Chambord. Será que o rei de Chambord é o filho favorito de Deus secreto daquele santuário? Aquele homem murmurou. No manto de alfaiataria especial, 90% do rosto deste homem estava coberto pelo chapéu que se conectava ao manto. Apenas seu queixo era visível na fraca luz das velas. Seu tom era calmo e continha um poder e uma frieza indescritíveis. Instantaneamente resfriou Boyd, que estava em estado de raiva. Ele lembrou que esse misterioso padre não era alguém com quem ele pudesse mexer. O pode ser. Vi uma das figuras-chave do santuário do traje negro, o diácono direito Batistuta, conversando com o rei intimamente e respeitosamente. Boyd instantaneamente guardou sua raiva e voltou para o cão, que balançou a cauda e tentou fazer seu dono feliz. Era nisso que Boyd era bom, ele poderia alternar rapidamente entre seu humor e atitude. Ele sabia quando deveria se fingir de burro e fraco. Então, ele não é um impostor. Poderia ser. Que estou errado. O homem misterioso murmurou como se uma pergunta o incomodasse muito. Ele então balançou a cabeça levemente e perguntou: Você viu sua noiva chamada Angela? A noiva do rei de Chambord. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Boyd. Ele pensou que este mensageiro daquela figura influente gostava da garota chamada Angela. No entanto, ele não disse nada sobre isso enquanto respondia rapidamente: Quando fui ao acampamento militar, os familiares próximos do rei de Chambord foram embora. Portanto, eu não a vi. E envie algumas pessoas inteligentes para monitorar os movimentos da garota, disse o homem de preto depois de algumas considerações. Está bem. Quando Boyd se virou e estava prestes a sair, pensou em algo e se virou. Há algo mais que eu devo relatar a você. Quando eu estava no acampamento militar, Barton me disse que o rei de Chambord possuía 3 criaturas que provavelmente são os dragões lendários. Dragões, o homem de preto ficou um pouco surpreso. Isso! Qualquer tipo de coisa estranha ocorre em torno desse cara. Investigue esse assunto e descubra primeiro. Não decida por conta própria. Como quiser. Além disso, o fato de o rei de Chambord ter matado o vice-bispo Barton. Veja bem. Na sua opinião, como devo relatar isso ao bispo de Zenith? Uma expressão preocupada apareceu no rosto de Boyd. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 536. Caminho dos Cães. Apenas relate o assunto com precisão ao bispo em São Petersburgo. No entanto, como um filho favorito de Deus, o fato de o rei de Chambord ter matado o vice-bispo de uma igreja no nível da cidade que o ofendeu é normal. Seria inútil se você quiser jogar com esse assunto. Mesmo que alguém relatasse isso ao bispo da igreja da região norte, nada aconteceria com ele. Seu vice-bispo morreu por nada. Tenha cuidado no futuro e não o ofenda mais. Hehe, ele é muito mais ousado do que você pode imaginar. Como se esse homem de preto visse a mente de Boyd, ele respondeu calmamente. No entanto, ele pensou em alguma coisa e riu depois de dizer a última linha, e Boyd sentiu um arrepio nos ossos ao ouvi-la. Sim, eu entendo, eu entendo. Um sorriso bajulador apareceu no rosto de Boyd, então ele se virou e saiu da sala secreta. No entanto, depois que ele se virou, o sorriso bajulador em seu rosto se transformou em maldade.
Enquanto uma luz mortal brilhava em seus olhos quase cobertos de gordura, ele pensou: haha, Lute. Vocês são todos grandes e influentes figuras, mas um pequeno personagem como eu só precisa instigar um pouco para você começar a lutar como cães famintos que viram um pedaço de carne. Um de vocês vai pagar o preço. Hehehe. Pequenos personagens têm suas próprias maneiras de se vingar. Depois de lidar com todos os assuntos no campo militar, Fei voltou para sua nova casa. Era quase o pôr do sol, e o aroma da comida na mesa de jantar deixou Fei com muita fome. Desde que Angela acordou, ela estava cozinhando para Fei pessoalmente. Ela esteve fazendo os pratos favoritos de Fei esperando Fei voltar. Fei lembrou que havia uma citação famosa na Terra: o caminho mais rápido para o coração de um homem é através do estômago. Embora o rei não tivesse certeza se Angela ouvirá falar dessa citação antes, o que ela estava fazendo era seguir esse princípio. Angela era bastante talentosa nessa área. Ela descobriu a comida favorita de Fei e o sabor que ele gostava. Além disso, ela memorizou as receitas que Fei mencionou quando estavam relaxando, e tentou e recriou os pratos da terra. Sempre que Fei passava tempo com Angela, ele sentia uma calma e tranquilidade em sua alma. Esta era uma das razões pelas quais Fei amava essa garota. Embora Fei fosse agora um nobre nível 2 de Zenith e Shambot fosse agora um reino afiliado de nível 1, nada mudou na mesa de jantar comparado a quando eles estavam no fundo. Emma e as 4 criadas comeriam com o rei e a futura rainha na mesa de jantar. As histórias fascinantes do rei e as teorias fora da caixa sempre as fazia rir. Alexander, você vai continuar e nos contar a história sobre Jing Hong? Emma perguntou com os olhos bem abertos. Mestres poderosos dominaram o continente Azeroth, então todos sonhavam em se tornar um deles. Portanto, depois que Fei contou a elas uma parte do tradicional romance de Wuxia, Legends of the Condor Heroes, todas as garotas se apaixonaram pela história. Está bem. Eu posso continuar com isso. Fei e Angela se entreolharam e sorriram. Uma série de suspiros e risadas soou na sala de jantar, e o tempo depois do jantar foi quente e íntimo. Fei se sentiu muito feliz e em casa. Embora Fei tivesse status de prestígio depois que ele veio a este mundo, ele nunca teve um dia de folga. Ele teve que lutar e sobreviver no mundo real, e ele teve que lutar e subir de nível no Diablo World. Sua programação foi preenchida dia e noite, e ele só tinha tempo limitado para dormir. Embora se tornar mais poderoso fosse excitante e emocionante, ir tão duro por tanto tempo faria até um homem feito de ferro colapsar. Portanto, comer o jantar com essas garotas puras e fofas era seu raro tempo livre. Normalmente, Fei convocava Helena para fora do Diablo World para que pudessem jantar juntos. No entanto, Helena foi puxada de volta para o Diablo World e não podia sair ainda. Uhu! Uma série de rugidos místicos soou seguidos por passos pesados. Tug, Chique e Oliga entraram no jardim e olharam em volta com os olhos grandes. Depois que eles rapidamente olharam ao redor, seus olhos se fixaram na carne grelhada na mesa. Até mesmo Oliga, que geralmente agia como descolado, babava, era óbvio que queria comer a carne. Felizmente, as 3 criaturas eram inteligentes, eles não se apressaram e tentaram comer a comida na mesa. Em vez disso, elas abriram os olhos grandes, esticaram as línguas e balançaram os rabos, esperando as permissões de Fei e Angela. Droga! Essas 3 criaturas aprenderam o movimento de assinatura de Black. Eles estão no caminho dos cães. Fei coçou a cabeça e riu. As 3 criaturas provavelmente ficaram com Black por muito tempo e pegaram o hábito de Black quando ele estava excessivamente excitado. No momento, as 3 criaturas pareciam filhotes que queriam carinho. No entanto, as 3 criaturas eram muito fofas.
Até Fei queria brincar com eles, que dirá as garotas. Logo, mais de 3/4 da comida na mesa ficou no estômago das 3 criaturas. Ha ha ha! Vamos fazer um grande churrasco! Fei ordenou que os criados preparassem 1 tonelada de carne fresca, e ele colocou algumas peças em sua espada. Então, ele chamou Tug e disse: Vamos lá, asse isso para mim. Chirp! Tug correu, levantou a cabeça e abriu a boca com entusiasmo. Depois que o cheiro de enxofre apareceu, cuspiu uma grande chama. Splash! A carne crua na espada ficou preta, e esta espada afiada logo se derreteu de volta na forma líquida. Aterrissou no chão, criou um monte de fumaças e algumas marcas profundas no ladrilho e desapareceu. Uma chama tão aterrorizante. O rosto de Fei ficou instantaneamente verde. Angela e as garotas cobriram a boca enquanto elas riam. Os soldados que estavam ocupados colocando a carne nas varas de metal também riram. O Tug deu um tapinha na própria cabeça com as patas dianteiras e abaixou a cabeça, envergonhado. Chico correu e deu um tapinha na cabeça de Tug, assim como se disse alguma coisa. Parecia que estava culpando seu irmão. O Oliga, por outro lado, cobria os olhos de suas garras como se quisesse dizer aos outros que não conhecia Tug. As performances animadas das 3 criaturas fizeram todos rirem, mas o rei se lembrou dessa cena. Ele sentiu que essas 3 criaturas eram únicas desde o começo. O fogo que Tug cuspiu poderia derreter qualquer armadura de metal e arma, e o ar frio que Chico cuspia poderia congelar qualquer um. Embora Oliga não pudesse cuspir como os outros dois, seu corpo era extremamente duro. Lâminas afiadas não podiam nem deixar uma marca branca em seu corpo. Eles ainda eram jovens. Quem saberia o quão poderosos eles ficariam depois de amadurecerem? Eu preciso descobrir suas origens e linhagens. Caso contrário, outros ficarão gananciosos. Como o vice-bispo Barton. Parece que ele sabia o que são essas 3 criaturas. Que pena! Eu deveria pelo menos prendê-lo e obter as informações primeiro. Depois do jantar, Angela e as garotas levaram as 3 criaturas e Black para passear pela cidade. Fei estava se preparando para ir checar a cidade antiga da morte quando um guarda entrou. Este guarda relatou que um padre da Santa Igreja estava aqui com um cartão de cristal mágico roxo. O bispo Boyd havia guardado 50.000 moedas de ouro no grupo mercante Soros, e esse era o cartão de identificação. Fei pediu à princesa caída Vitória para lidar com este assunto. Esta menina que era um pouco preguiçosa e um pouco gananciosa já era agora uma grande parte de Chambord. Ela era extremamente sensível ao dinheiro e às finanças, então estava encarregada de organizar todo o dinheiro e suprimentos de Chambord. Ela nunca cometeu um erro, e o departamento de logística da Legião Dentes de Lobo ficou ainda mais eficiente. Fei saiu da cidade das 2 bandeiras em silêncio. Ele já era uma elite da meia-lua de nível intermediário e um mestre poderoso. Depois de passar pelos desafios da natureza, ele podia utilizar as leis naturais deste mundo e permanecer no ar. Quando o par de asas feitas de 108 energias de espadas prateadas apareceu em suas costas, ele tremulou, e Fei se transformou em um traço de luz e desapareceu no céu. Exceto pelo dragão de ossos morto-vivo, que provavelmente estava bêbado em algum lugar de um pub, ninguém mais podia sentir a partida de Fei. Espada perversa blindada de prata Reis e a princesa mágica Cindy foram os dois que guardaram esta cidade. Ao lado deles, havia cerca de 20.000 soldados da Legião Dentes de Lobo. A maioria dos suprimentos da Legião Dentes de Lobo também foram guardados dentro dessa cidade antiga, tranquila e mortal. Fei não voltou há mais de 10 dias, então Fei não se revelou instantaneamente. Em vez disso,
ele se escondeu em algum lugar e observou em silêncio. Com sua força, ninguém nesta cidade era capaz de descobri-lo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 537. Por Luthor na antiga cidade da morte. Depois de caminhar tranquilamente pelo acampamento militar, Fei percebeu que a situação era muito melhor do que ele pensava. A atmosfera na cidade era solene. Embora a tropa dentro da antiga cidade da morte não tenha passado por batalhas e tenha sido protegida pelo fosso de areia movediça e pelas formigas berserk comedoras de metal, os soldados e comandantes ainda estavam patrulhando a cidade de acordo com o plano do estrategista Velho Arya. A Legião Dentes de Lobo era composta de soldados e guerreiros de uma variedade de reinos afiliados, e Fei não tinha grandes esperanças para eles. O fato de estarem operando nesse nível já atendia às expectativas do rei. Depois de circundar a cidade, Fei seguiu em silêncio até o palácio de pedra principal no centro. Este era o centro de comando temporário da tropa. Os jovens nobres e reis de reinos afiliados que decidiram se juntar à legião de Fei estavam todos situados neste palácio. Sindhi Reis, que eram o comandante principal e o vice-comandante, respectivamente, também moravam aqui. Fei voou por um lado do palácio e de repente descobriu algo. Através de uma janela, ele viu uma luz laranja iluminando uma sala. Este era o quarto de Sindhi. Os longos cabelos prateados de Sindhi estavam lisos e descansavam em seus ombros. Sem a armadura de batalha e o manto mágico, ela perdeu aquela presença fria e nobre que tinha quando estava no campo de batalha. Em vez disso, ela parecia uma garota da porta ao lado em seu pijama branco. Seus ombros brancos e lisos foram revelados, e seus belos pés parecem que foram feitos de jade. No momento, ela dava uma sensação refrescante quando se sentou em frente a uma mesa de pedra em um tapete macio e branco. Era uma cena linda. As mãos macias da garota estavam segurando seu queixo branco, e ela parecia estar incomodada com alguma coisa. Na frente dela, havia um pequeno pergaminho azul claro colocado na mesa. Houve uma leve oscilação de energia mágica nele. Era um pergaminho de teletransporte aleatório que Fei deu a ela pela última vez, e o pergaminho era o produto do laboratório Akari Kain. Qualquer um poderia usar este pergaminho e se teletransportar para um local aleatório dentro de 10 quilômetros. Fei estava preocupado que os mestres de Jax pudessem vir aqui e atacar furtivamente, então ele deu a Cindy Reich um pergaminho. Enquanto esta princesa mágica olhava para o pergaminho, às vezes ela parecia feliz, às vezes parecia desamparada e às vezes parecia triste. Depois que várias emoções apareceram em seu rosto, todas elas se fundiram e se combinaram em um pouco de melancolia. Isso fez com que Fei se sentisse como uma pipa que estava sendo puxada por uma corda invisível, querendo dar um salto de fé, mas não conseguia. Esta princesa mágica é uma garota com histórias. Ela é tão jovem, mas ela já é um gênio poderoso entre os reinos afiliados em Zenith. Se ela pudesse ser instruída por um bom mestre, suas realizações em termos de magia seriam invejadas pelos outros. Fei logo saiu depois de ficar lá por um tempo. Embora Fei não fosse alguém com alta moral, ele se sentiu um pouco culpado ao espreitar uma garota, especialmente quando essa garota era sua subordinada. HU. A. Uma série de gritos soou do campo de treinamento à direita do palácio, e uma onda de energia guerreira elementar de metal apareceu. Fei aterrissou no chão em silêncio, e ele viu Reis,
que estava em um hobby branco, praticando sua técnica de combate. Este jovem que teve que manter sua imagem durante o treino estava segurando a espada sem nome, e o suor umedeceu seus longos cabelos e os colou nas laterais do rosto. Quando a energia guerreira elementar de metal disparou, elas viajaram pelo ar e deixaram marcas de espada no chão. Fei assentiu. Ser arrogante e vaidoso exigia força para apoiar. Espada perversa blindada de prata era bastante imprudente e orgulhoso, mas foi baseado em seu poder. Muitas pessoas viram que Reish era arrogante, mas não viram quantas horas ele colocou em prática. O desempenho de Reish na competição entre os reinos afiliados foi atraente, especialmente quando ele batalhou com o One Sword. Sua técnica de espada estava no nível lendário. Durante a competição, sua energia guerreira era muito pequena, e não poderia alimentar essa técnica lendária matriz da espada da alegria e da tristeza e separação e união. Caso contrário, a pessoa a ser derrotada seria o One Sword, e não ele. Depois que Reish decidiu se juntar à força de Fei, o reino ensinou um pergaminho de cultivo de 8 estrelas. Embora fosse apenas 8 estrelas, era precioso para Reish, que era um guerreiro de 5 estrelas na época. Como ele trabalhou duro nos últimos tempos, ele finalmente rompeu o limiar e se tornou um guerreiro de 6 estrelas nível intermediário. Com toda a sua força solta, os traços das energias guerreiras de ouro e prata dispararam em todas as direções como espadas afiadas. Depois de observar por um tempo, Fei pensou em algo e moveu o dedo. Uma energia de espada prateada que continha a força de 6 estrelas de nível intermediário disparou contra Reish. Voxos! Um barulho penetrante soou. Quem está aí? Reish ficou chocado quando uma pessoa apareceu de repente ao lado dele. Enquanto ele gritava em alarme, a espada sem nome em sua mão emitiu mais de 100 feixes de luz quando atingiu a energia da espada. Tink! Um ruído de colisão de metal soou. As veias nos braços de Reish se incharam e seus braços recebeu muita força de impacto. Embora seus pés não se mexessem, seu corpo foi forçado a recuar por 2 metros. Voxos! Voxos! Tomando emprestado o impulso, Reish moveu a espada na mão. Espada da alegria e da tristeza, e espada da separação e união, que foram fincadas no chão ao redor dele estremeceram. Como se a vida fosse restaurada nelas, elas saltaram no ar e se transformaram em 2 raios de luz. Enquanto voavam no ar, elas criaram uma enorme rede feita de energias de espada. Elas estavam prestes a lançar a matriz da espada da alegria e da tristeza e separação e união. No entanto, Reish instantaneamente reconheceu quem era essa pessoa. Tink! Tink! As 2 espadas caíram de volta na caixa da espada ao lado de Reish, e uma expressão excitada apareceu em seu rosto. Sua Majestade! Você está de volta! Voxos! Uma chama azul brilhou. A princesa mágica, que já se estava em um manto de mago negro, rapidamente correu com um par de asas mágicas elementares da água nas costas. Como se um iceberg aparecesse, a energia gelada criava gelo em todas as superfícies dos prédios e no chão. No entanto, a energia fria ficou restringida quando ela se aproximou. Com uma expressão alegre no rosto, ela ofegou: Sua Majestade! É você! Quando Reish gritou há pouco, era um aviso para os outros. Afinal de contas, qualquer um que pudesse viajar pelo fosso de areia movediça vermelho e ignorar as formigas berserk comedoras de metal seria silencioso. Embora Reish fosse arrogante, ele sabia que não poderia lutar com tal mestre.
Portanto, ele enviou o aviso instantaneamente, e Cindy, que era uma das pessoas mais poderosas da cidade, veio imediatamente. Logo, os outros poderosos guerreiros e magos vieram. Depois que o mal-entendido foi resolvido, todos voltaram para o palácio principal. Eles organizaram tudo na antiga Cidade da Morte, e todos eles queriam se reportar ao rei. Eles tinham ficado neste lugar por um tempo, e eles sentiram como se seus ossos estivessem enferrujados. Todos eles pediram ao comandante da legião para permitir que atacassem os inimigos de Jax. Fei apenas balançou a cabeça. Depois que ele foi para o Palácio Mítico e viu o Mago Real Domenech do Império Leon, Imperador Kronkan do Império de Endoven, e o misterioso Imperador Yassin do Império Zenith na região do nível 36, as guerras que Zenith estava envolvido tomaram uma drástica reviravolta. Ninguém sabia onde a situação estava indo. Atacar os inimigos neste momento era inútil. Fei não queria explicar todos esses assuntos complicados para todos os seus subordinados, então ele os acalmou e pediu que aguentassem um pouco mais. Depois de lidar com os assuntos da antiga Cidade da Morte, Fei retornou à Cidade das Duas Bandeiras. Embora ele tenha visto o comportamento estranho de Cindy mais cedo, ele não podia perguntar desde que ele estava espiando. Esta noite não ia ser calma. Quando Fei retornou à torre de vigia no portão oeste e estava prestes a entrar em Diablo Wold para matar monstros com Helena, um portal azul apareceu de repente diante dele enquanto barulhos soavam. A forte líder militar do acampamento dos trapaceiros, Caixa, saiu do portal e entregou uma carta com o selo vermelho de cera sobre ele. Este selo de cera vermelha significava que era um assunto urgente, e a expressão de Fei mudou drasticamente depois de vê-lo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. The King, capítulo 538. Por Luan. A grande mudança em Zenith. Desde que Zolaz e Modric fundaram a agência de inteligência da Chamboda, o escritório de cartas enviou a Fei uma tonelada de cartas secretas. No entanto, esta foi a primeira vez que Fei viu uma carta com o lacre de cera vermelho nela. Isso significava que algo super importante ocorreu. Fei rapidamente abriu a carta e leu com cuidado. Logo, ele terminou de ler, e ele exalou profundamente com uma expressão séria no rosto. Droga! O deus da guerra de Zenith. Andrew Arshavin. Parece que eu o subestimei. Depois das batalhas de teste iniciais, você foi capaz de destruir completamente as forças de Spartax e conquistar e destruir um império de nível 1. Tal poder. Tal domínio. Um homem como você merece o título de Deus da Guerra. Esta carta falava sobre as mudanças na guerra nas regiões do sul de Zenith. Embora as palavras fossem simples, Fei foi capaz de sentir a mudança drástica que ocorreu na região longe de onde ele estava. Além disso, ele sentiu as terríveis operações e determinação do Deus da Guerra de Zenith. Havia apenas alguns milhares de palavras na carta, mas descreviam perfeitamente a cena horrível em que o sangue manchou milhares de quilômetros quadrados de terra e a presença dominante de Arshavin como comandante-chefe. Fei lembrou que o príncipe mais velho foi para a região sul de Zenith para defender dos invasores. Com a esperança de todos nele, ele ganhou algumas batalhas cruciais e acalmou as pessoas. Mas logo, houve muitas pequenas batalhas que foram insignificantes. Houve vitórias e derrotas, mas Zenith não estava em vantagem. Portanto, aos olhos das pessoas, esse deus da guerra já havia perdido sua nitidez e agressividade. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Recentemente, a situação que aconteceu em São Petersburgo foi caótica.
Desde que os rumores afirmavam que o imperador Yassin estava à beira da morte, muitas pessoas se mostraram e tentaram dobrar a situação a seu favor. Muitos ministros escreveram relatórios e aconselharam o imperador Yassin a tirar a posição de Arshavin como comandante-chefe nas regiões do sul. Ouviu-se que essas cartas e relatórios estavam empilhados nas mesas do escritório do imperador Yassin e no quartel-general militar. Havia muita gente esperando que Arshavin caísse, e muitas pessoas estavam se regozijando com a má sorte do príncipe mais velho. Era imaginável que, se não fosse pela princesa mais velha Tanasha, que permaneceu em São Petersburgo e cuidou de todos esses assuntos, Arshavin poderia não ter tempo para planejar e executar essa enorme vitória. No entanto, tudo mudou agora. O príncipe mais velho Arshavin de repente lançou um ataque depois de mais de meio mês de espera e concentrou o controle. Suas tropas derrotaram instantaneamente mais de 100.000 soldados de Spartax e decapitaram mais de 60.000 deles na batalha. Depois disso, como um deslizamento de terra, o impulso foi levado adiante. Em apenas 2 dias, o deus da guerra de Zenith, Arshavin, liderou os soldados de elite da sua legião Sangue de Ferro, e 50.000 cavaleiros de elite de Zenith no território de Spartax. Eles viajaram mais de 1.000 quilômetros, conquistaram a capital do Império Spartax e exterminaram a família real de Spartax. Nessa guerra, eles capturaram mais de 10.000 nobres e membros reais de Spartax, e Arshavin trouxe a desgraça para o antigo inimigo de Zenith, o Império de Spartax. Esta foi uma vitória gloriosa. Seria registrado nos livros de história como uma das mais brilhantes guerras que Zenith já havia lutado. Andrew Arshavin seria admirado e contemplado por muito mais cidadãos de Zenith também. Era previsível que Arshavin estivesse agora em vantagem na batalha pelo trono depois dessa vitória. Comparado a ele, o segundo príncipe Domingues, que não teve a chance de liderar tropas e ganhar méritos militares, já estava em grande desvantagem. Nesse momento, Fei de repente sentiu que havia subestimado o deus da guerra de Zenith, assim como muitas outras pessoas. Claro, já que a força de Fei aumentou muito, e Arshavin era apenas um guerreiro de 6 estrelas, ele não via esse príncipe mais velho como uma ameaça em potencial. No entanto, esta enorme vitória Arshavin alarmou Fei e fez ele ver este príncipe mais velho como um adversário poderoso. Na mente de Fei, ele já posicionou Arshavin como seu oponente. Afinal, ele foi capaz de sentir a hostilidade que este príncipe mais velho tinha em relação a ele. Depois de compreender as informações da carta, Fei começou a pensar nas possíveis mudanças que ocorreriam em Zenith. Primeiro de tudo, as mudanças na batalha pelo trono iriam acontecer com certeza. No futuro previsível, Arshavin teria a vantagem. No entanto, Fei agora sabia que o imperador Yassin já se recuperou de seus ferimentos e estava de volta ao seu auge. Portanto, o imperador do império não mudaria no curto espaço de tempo, e a batalha pelo trono ainda continuaria por muito tempo. O segundo príncipe Domingues tinha tempo suficiente para criar um potencial. Em segundo lugar, após esta vitória nas regiões do sul, Zenith tinha mais energia e mais soldados para se concentrar nas zonas de batalha de Eindhoven e Jax. Com o imperador Yassin, que era um mestre superpoderoso, e Arshavin, que era um comandante talentoso, parecia que o império de Eindhoven seria conquistado em breve. Afinal, o imperador Kronkan de Eindhoven foi morto pelo mago real Domenech do Império Leon, e o império de Eindhoven provavelmente estava em apuros agora. Em comparação com a grande vitória de Arshavin, Fei parecia muito mais fraco e inútil. A Legião Dentes de Lobo chegou à Cidade das Duas Bandeiras há mais de meio mês, mas nenhum progresso real foi feito. Exceto por 2 batalhas ofensivas e uma batalha defensiva, não havia muito que seria mostrado para o quartel-general militar. Fei de repente percebeu algo.
Já que alguns ministros queriam demitir a Chaves de sua posição de comandante-chefe quando ele não obteve muitas vitórias a curto prazo, então ele mesmo provavelmente estava recebendo muitas oposições também em São Petersburgo. Provavelmente havia mais cartas e relatórios nas mesas do quartel-general militar sobre demiti-lo. Mas por que não recebi instruções ou cartas do quartel-general militar? Será que alguém me ajudou como Tanache ajudou a Chave? Poderia ser Paris. Ou Domingues. Só esses dois poderiam ser contados como meus amigos na capital. Fei pensou sobre isso e balançou a cabeça. Ele sabia que ele saberia disso um dia. Na verdade, Fei não se importava em ser demitido. O rei não valorizava a posição de chefe da zona de batalha de Jacques. Se alguém fosse substituí-lo, ele adoraria isso. Ele queria estar de volta a Chambord e ter sua vida livre. Enquanto Zenith não estivesse em tanto perigo que prejudicasse sua promessa ao santo Marcial Krasik, Fei não se importaria com as guerras. Diga a Modric para continuar o monitoramento sobre a guerra nas regiões do sul, especialmente os movimentos do príncipe mais velho da Legião Sangue de Ferro. Modric supervisionava as operações do escritório de cartas nas regiões do sul de Zenith. Depois que Kasia conseguiu o comando de Fei, ela sentiu e voltou ao portal, desaparecendo. Esta líder militar era poderosa. Mesmo que ela estivesse em silêncio, ela era extremamente confiável. Uma nuvem de energia apareceu na palma da mão de Fei e transformou a carta em sua mão em uma pilha de pó branco. Esta carta chegou na hora certa. Antes que a maioria dos nobres e funcionários em Zenith recebesse a notícia, Fei já soube disso e pôde planejar com antecedência. Logo, várias ordens foram enviadas da torre de vigia no portão oeste. Depois de meia hora, os capangas de Fei, como os guerreiros de Chambord e o estrategista velho Arya, entraram. Fei não escondeu nada e falou sobre a informação na carta. Apesar de todos estarem aturdidos, eles discutiram a informação intensamente. Mesmo se uma pessoa fosse inteligente, ele ou ela perderia alguns dos detalhes. Mesmo que um bando de pessoas fosse burro, eles seriam capazes de inventar algo útil juntos. Fei gostava de discutir tudo em um grupo. Ele não achava que ele fosse tão inteligente, e alguns de seus subordinados, como o velho Arya, eram extremamente inteligentes. Além disso, Fei estava tentando ajudar seus generais e comandantes a criar o hábito de discutir questões como um grupo, em vez de tomar decisões precipitadas. Nesta situação, Sua Majestade deve terminar rapidamente a guerra com Jacques. Sua Majestade só poderá tirar mais proveito de Zenith na próxima divisão de poder se você obtiver uma vitória esplêndida aqui. É fácil para nós fazer isso. Se você quiser, eu posso acabar com os 60.000 soldados de Jacques em meio-dia, disse o estrategista velho Ian depois de pensar um pouco. Nos últimos tempos, a inteligência e a experiência que o velho Ian mostrará permitiram-lhe conquistar Fei e os guerreiros de Chambord. O fato de que ele foi capaz de fazer a Legião Dentes de Lobo, que foi feito a partir de um bando de guerreiros e soldados aleatórios, em uma tropa que poderia lutar eficientemente com os inimigos, mostrou suas habilidades. Como havia muitas coisas acontecendo fora do campo de batalha, o velho Aya não conseguia mostrar completamente suas habilidades. Portanto, o conselho que ele deu foi sua maneira de demonstrar apreço pela confiança de Fei. Ele queria mostrar a todos o quão bom ele era. Quase todo mundo apoiou seu plano. Uma vitória suave era crucial para Chambord se o reino quisesse se expandir ainda mais e se fortalecer antes do verdadeiro caos. No entanto, Fei balançou a cabeça e rejeitou esse plano. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 539. Laboratório dos Cientistas Loucos.
Se o velho Aryan fizesse isso há alguns dias, Fei concordaria com isso e aprovaria o plano. O plano do estrategista fazia sentido. No momento, Zenith tinha soldados na Cidade das Duas Bandeiras e antiga Cidade da Morte, e Fei era um poderoso guerreiro. O Império Zenith estava em vantagem, e poderia rapidamente destruir as tropas de Jax quando Firenton não estivesse por perto. Esta era uma oportunidade perfeita para ganhar uma tonelada de méritos militares. No entanto, Fei esteve na região do nível 36 no Palácio Mítico e encontrou o Imperador Yassin e aquele mestre real de Jax. Ele sentiu a química entre eles, e ele sentiu como se um enorme segredo estivesse escondido por trás do que estava acontecendo. O Império Zenith e o Império Jax não tinham um relacionamento hostil simples, e as forças ocultas que a família real de Jax tinha estavam além do nível de Spartax e Endovin. Quando a guerra entre Zenith e Jax foi anunciada, o Imperador Yassin foi contra todas as objeções e escolheu Fei, que não tinha experiência, para liderar a Legião Dentes de Lobo e que era composta de pessoas de todos os tipos de reinos afiliados, que não tinham altas habilidades de combate. Por outro lado, o Imperador Fuji de Jax escolheu o Príncipe Firenton, um príncipe que nunca liderou as tropas, como comandante-chefe. Talvez houvesse um enorme mistério escondido aqui. Portanto, a guerra na zona de batalha de Jax era muito mais complicada em comparação com as guerras na zona de batalha de Endovin e na zona de batalha de Spartax. Como um enorme redemoinho subaquático, estava à espera da oportunidade perfeita para se apresentar. A intuição do bárbaro do nível 43 no modo pesadelo disse que não era o melhor momento para iniciar o ataque. No momento, lutar era a opção mais idiota. Portanto, ele decidiu esperar e ver. Embora eles não entendessem por que o rei tomou tal decisão, os guerreiros de Chambord e Velho Aryan pararam de discutir e obedeceram à ordem. Depois que eles foram embora, Fei pensou por um tempo antes de entrar no Diablo Wold. Estava a chover. Depois de 3 horas, Fei terminou de ajudar Helena a passar por todos os locais do mapa do acampamento dos trapaceiros, para matar monstros. A força de Helena aumentou drasticamente e agora estava no nível 17 no modo pesadelo. Era uma velocidade de elevação que a maioria dos mestres do continente Azeroth tinha que ter inveja. Ela já era equivalente a uma elite da Lua Nova de nível 7 nível intermediário, e ela estava a poucos dias de se tornar uma elite da Meia-Lua. No entanto, uma vez que Helena era uma arqueira mágica que tinha um alto dano, mas baixa defesa, Fei recomendou que ela equilibrasse tudo. 1/3 dos pontos de habilidades foram colocados nas habilidades de paladino, como oração, que ajudariam na cura e recuperação. Uma vez que Helena pudesse sair de Diablo Wold novamente, ela seria capaz de voltar ao mundo real e detectar as leis naturais. Depois de passar pelos desafios colocados pela natureza, ela se tornaria uma verdadeira elite da classe Lua. Depois de completar o primeiro mapa no modo pesadelo com Helena, eles não foram para Lut Gholein. Em vez disso, eles foram para o laboratório de Akari Caim. Por um tempo, a misteriosa sala de pedra que Fei descobriu na caverna subterrânea da sede do grupo de mercenários Bland Ed tinha se tornado o laboratório de magia de Akari Caim. Esta sala de pedra que foi criada no vazio por runas misteriosas tinha forte estabilidade. As runas nas paredes suprimiriam grandemente qualquer energia mágica ou energia guerreira que entrasse nesta sala, tornando essas energias mais concentradas e mais claras. Era muito mais fácil para os dois cientistas loucos observá-las e estudá-las. Além disso, esse lugar estava bem escondido, ninguém mais sabia onde estava. Era o local perfeito para um laboratório. Seu maldito garoto está finalmente de volta. Desta vez, você pode finalmente nos dizer o que aconteceu, certo? Estou esperando. Assim que viu Fei, Caim deixou cair o que ele estava trabalhando e pulou, embora pudesse ser um pouco velho demais para atividades vigorosas como essa. Ele estava a apenas um passo de pegar Fei pelo pescoço e sacudi-lo. Caim perguntou ansioso: diga-nos. Agora mesmo. O que você encontrou no Palácio Mítico? Conte-nos como a Vorludstonia foi purificada em detalhes.
Com uma expressão sem emoção, Akar olhou ferozmente para Fei e disse: Não nos diga que nada aconteceu. Que existência poderia consumir mais de 2/3 da energia armazenada na Worldstone? Fei riu. Ele sabia que seria interrogado por esses dois assim que aparecesse. Foi a primeira vez que Helena esteve nesta sala de pedra, então Fei disse a ela sobre como ele descobriu este lugar lentamente sussurrando em seu ouvido. Então, quando os dois cientistas loucos o encararam ferozmente, ele contou sobre o que aconteceu na região central do Palácio Mítico. Ele se concentrou em como ele descobriu o Castelo do Céu e usou o altar mítico na barriga da montanha para purificar o Worldstone. Ele não contou sobre a batalha entre o Imperador Yassin e outros. Para esses dois cientistas loucos, essa parte da história seria entediante e uma perda de tempo. Em suas mentes, o mais importante era buscar o conhecimento mágico e aproximar-se das leis naturais do mundo. Pessoas como o Imperador Yassin e Domenech não eram diferentes para cães e gatos. Embora essa fosse a primeira vez que Helena estivesse aqui, ela não estava interessada em nada disso. Ela não andou e olhou ao redor, em vez disso, ela ficou atrás de Fei e ouviu a história como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Então foi isso que aconteceu. Depois de ouvir o que Fei disse, Akar e Caim se entreolharam e viram o choque no rosto um do outro. O Worldstone é o núcleo de energia que suportou o Diablo World e continha uma grande quantidade de energia. Mesmo se Diablo, uma entidade que estivesse perto do nível de Deus, consumisse 2/3 da energia no Worldstone, explodiria instantaneamente. O que é esse pilar de pedra que você mencionou? É preciso muita energia para se curar? Caim suspirou depois de ouvir a história. Fei, você pode invocar esse pilar de pedra do seu corpo? Talvez pudéssemos descobrir algo sobre isso. A cara disse com emoção em seus olhos. No momento, ela parecia um gato que não podia esperar para comer alguns peixes. Essa expressão dela apareceria sempre que ela escolhesse um novo tópico de pesquisa. Eu posso tentar. Fei assentiu. Ele também queria descobrir o que aquele pilar de pedra era. Embora ele não estivesse sentindo nada de errado, o fato de ele ter um pilar de pedra grosso dentro de seu corpo, que estava fora de seu controle, o fez se sentir estranho. Fei fechou os olhos, ajustou sua energia espiritual e tentou convocá-lo. No momento seguinte, ele viu uma imagem de um enorme pilar de pedra, que conectava o céu com a terra, em sua cabeça. Mesmo que fosse um item e não uma criatura viva, a aura ao seu redor estava dominante o suficiente para cicatrizar feridas de deuses e demônios, e havia uma tonelada de energia vital nela. Este pilar de pedra estremeceu um pouco quando Fei tentou convocá-lo. Então, não importava o quanto Fei tentasse, ele não obteve resposta. Depois de meio minuto, Fei exalou profundamente, abriu os olhos e suspirou: Eu não posso fazer isso. Essa coisa está morta. Não importa o quanto eu tentei, não houve resposta. Os dois cientistas loucos ficaram muito desapontados. Pela expressão em seus rostos, parecia que eles tinham o desejo de abrir o estômago de Fei se pudessem derrotá-lo. No entanto, vocês dois poderiam estudar este item primeiro, disse Fei quando ele convocou o misterioso trono de pedra de seu corpo. Parecia o mesmo. Era antigo e era feito de um material que era semelhante a pedras brutas. Parecia que era feito de prata, mas não tinha aquele brilho metálico nele. Tinha cerca de 2 metros de altura, 2 de largura e 2 de espessura. Parecia o trono de um imperador e havia uma escada de 2 degraus. Quando flutuou no ar, não houve aumento de energia vindo dele. Do que é feito? Caim instantaneamente correu e começou a acariciá-lo como um homem sedento que conseguiu uma mulher quente em seus braços. Ele às vezes batia no trono e tentava estimar a densidade da cor. Parece que é feito de mitril. Espere, a textura é muito pior. Mitril estelar? Não, o som não está certo. Poderia ser ouro divino brilhante? Mas não tem nenhum aumento de energia. É um material desconhecido.
A cara disse e balançou a cabeça depois de um tempo de observação. Não é metal, pedra e madeira. Nem sequer é feito a partir dos 5 elementos básicos da natureza. É difícil acreditar que tal material exista. Mas qual é o seu uso? Não deve ser tão simples como flutuar no ar. Nesse momento, Fenter veio e disse: quando me sentei neste trono, senti que poderia viajar pelo espaço com facilidade. Poderia me teletransportar, e sua velocidade de voo também é rápida. Claro, consome muita energia. Se você prestar atenção, você verá duas gravuras mágicas no lado interno dos braços. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 540. Estação de teletransporte de longa distância. Depois de ouvir o que Fei disse, os dois ofegaram e se agarraram a um braço para estudar. Havia runas mágicas gravadas em cada braço, e pareciam o produto de grandes mestres. Cada uma das gravuras seguia a textura natural do trono, e elas estavam bem escondidas como se fossem uma parte natural do trono. A menos que um mestre cuidadosamente estudasse os apoios de braços, ele ou ela não seria capaz de descobri-los. Que tipo de runas são essas? Caim exclamou: eu nunca vi isso antes. Eu não consigo entender os princípios por trás delas. Princípios mágicos simples não conseguiam explicar algumas das gravuras mágicas. Elas são diferentes da estrutura mágica do Diablo World e do mundo real. A cara franziu a sobrancelha e acrescentou: assim como o material deste trono, essas runas não estão sequer registradas em livros. Elas são semelhantes às runas nesta sala de pedra, mas mais avançadas. Eles poderiam ser. Será que elas são as lendárias runas divinas? Como se os dois cientistas loucos pensassem em alguma coisa, os dois gritaram com emoção em seus rostos. Seus corpos velhos até começaram a tremer. Runas divinas. Elas eram as escritas dos deuses reais. Ouvia-se que qualquer um que entendesse e compreendesse as runas divinas seria capaz de criar, alterar e mudar as leis naturais do mundo. Eles poderiam até criar uma nova espécie se quisessem. Se uma pessoa comum aprendesse as runas divinas, ele ou ela seria capaz de lutar contra os Ultimate Mestres. Os dois cientistas loucos entraram em um modo frenético. Eles encontraram uma caneta e uma placa para registrar as runas em detalhes. Esses dois tinham uma atitude sagrada em relação à magia. As mãos que estavam tremendo há pouco estavam agora estáveis e controladas assim que se agarraram à caneta e à faca. Eles pareciam guerreiros que estavam segurando suas armas antes de uma grande batalha. Quando começaram a registrar as runas, uma ligeira oscilação de energia pôde ser sentida nelas. Embora as runas nos apoios de braço fossem menores que o tamanho de 2 palmas, elas eram extremamente complexas e havia 1 tonelada de gravuras mágicas contidas nelas. Embora Cara e Caim pudessem ser considerados mestres nesse campo, precisavam ser cuidadosos e prestar muita atenção ao que estavam fazendo. Fei os observou por um tempo e achou chato. Depois de bocejar, ele começou a passear pela sala de pedra. Comparado com antes, este quarto de pedra foi completamente reorganizado. Todas as coisas aleatórias na sala foram colocadas em um canto, e 16 enormes estantes de livros foram colocadas na parede ao sul. Havia mais de 1000 livros na coleção desses dois cientistas loucos, e a sabedoria do Rei Demônio foi colocado em um local atraente. 3 metros dessas estantes de livros, havia uma estação de formato estranho. A beldade peituda, Chassi, criou esta estação, e a Fei colocou muito esforço nela também. Ele pegou emprestado alguns conceitos de seu mundo anterior e deu a esta estação mais de 20 tampas que eram de vários tamanhos.
Na mesa, havia todos os tipos de garrafas e potes dando um cheiro único e estranho. Esta estação ocupava cerca de um quarto da área da sala de pedra. O esqueleto de ouro que também veio com o quarto ocupava outro quarto da sala. Este esqueleto era intocável. Fei não conseguia chegar a 10 metros dele, então ele só podia ficar lá e assistir. Fora isso, havia também outra pequena sala construída dentro da sala de pedra. Foi feito a partir de essência de pedra negra e restos de demônios. Era resistente e durável, e era a sala de testes para muitos experimentos perigosos. Esta sala de pedra foi dividida em muitas áreas funcionais, e parecia muito científica. Tudo somado, era um laboratório perfeito. O que é isso? Os olhos de Fei de repente se concentraram em um pequeno prato de pedra que tinha um diâmetro de 2 metros e uma espessura de 30 centímetros. Quando ele se aproximou, percebeu que esta placa de pedra no chão era feita de 6 tipos diferentes de materiais. 5 deles se conectaram e formaram um círculo, e o sexto material foi colocado no centro do círculo. Os 6 pedaços de materiais de pedra tinham 1 tonelada de runas mágicas, e um metal prateado os ligava. Estava emitindo um brilho místico. Oh, eu esqueci de te contar. Depois de ouvi-lo da última vez, fizemos muitos experimentos e finalmente entendemos os princípios por trás das matrizes de teletransporte de longa distância. Em suas palavras, é uma pequena estação de teletransporte portátil de longa distância. Ainda é um protótipo, e só pode teletransportar 3 a 4 pessoas em um raio de 100 quilômetros. Depois de ouvir o suspiro surpreso de Fei, Caim, que estava copiando as misteriosas runas no trono de pedra, ergueu os olhos orgulhosamente e disse como se estivesse se exibindo. No entanto, a cara imediatamente olhou para ele, e ele voltou para o grande projeto de copiar as runas. Está feito! Fei ficou emocionado. Este item chegou na hora certa. Ele estava investindo nesses 2 cientistas malucos e finalmente viu retornos. Quando ele olhou para o prato de pedra à sua frente, luzes verdes brilharam em seus olhos. Em menos de 4 minutos, o rei desmontou e juntou novamente mais de 1 dúzia de vezes. Depois de se familiarizar com o processo, ele colocou os 4 conjuntos de estações de teletransporte em seu anel de armazenamento. Como Akari e Caim só copiaram menos de 10% das runas do misterioso trono, Fei sabia o que estava acontecendo e partiu com Helena em silêncio. A primeira coisa que Fei fez quando voltou foi testar a estação de teletransporte de longa distância. Fei tirou os componentes e colocou 2 estações de teletransporte juntas na torre de observação no portão oeste. Depois que ele colocou uma joia mágica em cada uma das seções centrais das estações, 5 chamas azuis de energia mágica apareceram nas bordas de cada estação enquanto ruídos de zumbidos soavam. Eles eram idênticos aos portais do Diablo Wood. Como as estações de teletransporte de longa distância eram protótipos, ele não fez com que outras pessoas as testassem. Em vez disso, ele colocou as 2 estações a 100 metros de distância e decidiu checá-las pessoalmente. Depois que ele respirou fundo, ele pisou na estação de teletransporte à direita da torre de vigia. Buzz! Quando a familiar sensação fria e sem gravidade surgiu, os olhos de Fei se iluminaram quando ele apareceu na estação de teletransporte a 100 metros de distância no momento seguinte. Ele viajou por 100 metros em um piscar de olhos. Todo o processo era idêntico aos antigos portais no Diablo Wood, e isso significava que os produtos do laboratório mágico dos cientistas loucos eram confiáveis. Os usuários não seriam afetados negativamente pelos portais e não se perderiam no vazio. Mas porque sinto que algo está faltando. Fei esfregou o queixo e se perguntou. Não era sobre segurança, mas funcionalidade. Oh, certo.
Está faltando um sistema de descagem. Como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça, de repente ele percebeu onde estava o problema. Os portais no Diablo World ofereciam ao usuário uma tela de seleção antes do teletransporte para que o usuário pudesse escolher para onde ir. No entanto, a estação de teletransporte portátil de longa distância na frente de Fei não tinha esse recurso. Antes que Fei pudesse fazer qualquer escolha, ele foi teleportado para outra estação. HMMMM. Este item ainda precisa de algumas melhorias. Caso contrário, será bastante caótico. Fei pensou por um tempo e não sabia o que aconteceria se ele construísse 4 estações. Qual das estações ele seria teleportado? Depois de descobrir essa falha, Fei decidiu não mostrar este produto para seus subordinados. Claro, isso não significa que Fei não iria usá-lo. Esta estação de teletransporte de longa distância era algo que até mesmo muitos dos impérios superpoderosos não tinham. Se fosse usado corretamente, seria muito eficaz em situações críticas. Além disso, como a Kara e Caim já haviam criado o protótipo, não seria muito difícil refinar. Na verdade, o rei já surgiu com uma solução potencial: frequências mágicas. Se cada estação pudesse vir com sua frequência mágica única, como os números de telefone celular na Terra, seria fácil se conectar à estação certa. Nada de especial aconteceu nos próximos dias. As 3 pessoas do Santuário do Traje Negro não vieram visitar Fei, mas ele sabia que elas ainda estavam dentro da Cidade das Duas Bandeiras, esperando por sua resposta. Além disso, o Bispo Boyd da igreja na cidade também não se preocupou em incomodá-lo. O dragão de ossos morto-vivo Arthur ainda estava vagando e aparecia às vezes. Na maioria das vezes, ele estava bebendo nos bares e pubs. Após o incidente na mansão do prefeito, esse carinha jurou que ia parar de beber. No entanto, isso claramente não estava acontecendo. Fei estava se perguntando para onde a bebida iria, já que esse garotinho era apenas um dragão de ossos e não tinha órgãos internos. Nesses poucos dias, Fei combinou algumas das técnicas de combate de alto nível que obteve das estátuas marciais no Palácio Mítico e as técnicas que obteve da espada do Rei Demônio. Depois de refiná-los, ele os ensinou aos guerreiros de Shambod. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.